Oi, gente, tudo bem? Vou aqui então deixar para vocês uma aula gravada sobre o que são os biomas e quais são os biomas brasileiros, certo? Então, aí finalizando essa parte de biomas do nosso segundo bimestre. Vamos lá. A gente tem nessa foto aqui um mapa do Brasil, mas ao invés da divisão tradicional por estados, a gente tem fotos de diferentes vegetações, né? Então, se a gente, deixa eu pegar aqui o meu apontador. Se a gente olhar aqui, olha só, a gente vê uma floresta mais densa, com rios. Se a gente olhar mais no centro do mapa, a gente vai ver uma região diferente, né? Com árvores mais espaçadas, galhos mais retorcidos, parece até uma região mais seca. Aqui no meio tá pequenininha, mas espero que ainda dê para ver, né? A gente vai ter aqui o contorno de um rio, umas áreas meio alargadas. Bem no cantinho direito, cactos, uma vegetação bem mais rasteira nessa região. Aqui, durante toda a borda do mapa, a gente vai ter cachoeiras, certo? Tem cachoeira, tem rio, tem uma mata mais fechada, mas não tão densa quanto aqui no norte. E lá no sul, um campo, certo? Bem planície, com uma vegetação um pouco mais baixa. Então, quando a gente olha esse mapa, na verdade, ele está mostrando o que para a gente? Ele está mostrando as diversas vegetações que a gente encontra pelo Brasil, né? É lógico que aqui, né, está tudo dividido certinho, com linhas bem definidas, e quando a gente olha para isso fora, né, de um mapa, a gente vê que existe um gradiente, que as coisas vão mudando de pouquinho em pouquinho. Mas é mais ou menos assim a distribuição dentro do Brasil. Então a gente estava vendo ali no mapa os diferentes biomas, né? Então a gente viu que tem vegetações diferentes, que tem rios ou não, que o solo parece diferente, já que tem nascendo, né? Já que tem ali nascendo vegetações diferentes. No final das contas, o que caracteriza um bioma? Quando eu falo, o bioma brasileiro, ou os biomas brasileiros, o que é isso que eu estou falando, né? O que isso quer dizer? No Brasil, a gente tem 6 biomas, e eles são todos bem característicos, né? Com suas características diferentes. O bioma, no final das contas, é um conjunto da vida que habita numa região, seja ela animal ou vegetal, e esse bioma ele pode ser identificado de acordo com as características daquela região, tanto o clima, quanto o tipo de vegetação, quanto o tipo de animais que moram lá. Então, clima, flora e fauna, certo? E cada bioma tem a sua biodiversidade própria. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no Pantanal, eu vou ter uma biodiversidade que é própria daquele lugar, que é diferente da Caatinga, que é diferente da dos Pampas, que é diferente da Mata Atlântica. É lógico que algumas dessas espécies, certo, são diferentes de um bioma para o outro, algumas são compartilhadas, porque, como eu disse, né, na natureza as coisas não são divididas por linhas, elas são um gradiente, elas vão mudando ao longo do tempo e conforme a gente anda pelo espaço. Então, se a gente olhar agora assim um mapa dividido por estados, né, a gente vai ter essa distribuição dos biomas, os 6 biomas brasileiros. Então, aqui na região norte, eu vou ter o bioma amazônico, na região centro-oeste, até um pouquinho, certo? Na região norte, eu vou ter o cerrado, bem localizado aqui entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o Pantanal. E aí, percorrendo toda a costa brasileira, da região sul até a região nordeste, eu vou ter a Mata Atlântica. E por último, concentrado lá ao sul do Brasil, bem restrito aqui ao Rio Grande do Sul, o bioma Pampa. Então vamos pensar, em que bioma a gente vive? A gente vive em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Então vamos voltar lá para o mapa?
Olha só, o litoral norte de São Paulo está bem aqui, nessa região azulzinha, que é a região de Mata Atlântica. Então, toda essa vegetação que a gente vê, a restinga lá na beirada da praia, né? Aquela vegetação que cresce na areia, o mangue e essa vegetação mais de floresta que a gente vê mais perto dos morros, faz parte do bioma Mata Atlântica. Agora, e no estado que a gente mora, tem só um bioma ou tem mais? Então, vamos voltar aqui para o mapa. Se a gente olhar o estado de São Paulo, tem uma parcela dele preenchida por Mata Atlântica e uma parcela dele preenchida por Cerrado. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma área em amarelinho no centro do estado, que é Cerrado, e áreas azuis aqui nas bordas do estado, que são de Mata Atlântica. E entre essas duas áreas, a gente vai ter transição, certo? Uma vegetação mais ou menos mista. Vamos olhar fotos. De que biomas será que são essas fotos? Então, olha só, muitas árvores muito altas, muito densas, bastante rio, certo? Vegetação inclusive aquática, populações indígenas nesse lugar. Olha só que diversidade de peixes, de mamíferos, de insetos, aves, certo? Que bioma será que é esse? Esse, gente, é o bioma amazônico. E ele é bem caracterizado por isso, certo? Pela quantidade de água presente nesse bioma, seja na forma de rios, seja na atmosfera, pelas suas árvores altas e bem concentradas, certo? É uma mata bem fechada, vegetação aquática e pela presença de populações indígenas e quilombolas. São as nossas populações tradicionais dessa área. Agora, este outro bioma aqui, estes, né, outros biomas aqui, tem foto de 2 deles. A gente vai ter árvores mais retorcidas, cascas mais grossas, mas a gente também vai ter áreas de árvores mais verdes e mais adensadas, planícies alagadas, a gente vai ter aqui área com gramíneas, com capins, né, árvores mais baixas, árvores mais altas. Aqui a gente vai ter representado o Cerrado e o Pantanal. Então, esta foto aqui, da minha esquerda, né, o canto inferior esquerdo, é uma foto do Cerrado. Então, é uma região mais seca, certo? O Pantanal, por outro lado, vai ter características tanto do Cerrado quanto da Amazônia. Então, a gente vai ter áreas alagadas, árvores mais altas e mais densas, né, e mais verdes. Aqui a gente vai ter nessa foto esquerda, no canto superior, a gente vai ter uma mistura, certo? Do cerrado com uma área mais pantaneira. Então, a gente vai ter a mistura das árvores e dessa vegetação. E aqui no canto superior direito é um zoom na casca de um ipê, que é bem grossa para resistir tanto à seca, que acontece numa determinada época do ano nesse bioma, quanto as queimadas naturais que acontecem, que são bem limitadas. Que elas acontecem naturalmente, não são as que a gente vê no noticiário, que são as queimadas feitas e provocadas por populações humanas. E aí, de animais, a gente vai ter, olha só, onças, lobos-guarás, algumas espécies de tamanduá, tucanos, jacarés, cobras, peixes dos mais variados tipos. Esse daqui é um dourado, um peixe bem grande, típico do Pantanal e do Cerrado. Aqui a gente vai ter fotos, então, do próximo bioma, certo? Vamos começar pela vegetação. A gente vai ter algumas árvores altas, porém não muito adensadas. A gente vai ter bastante ervas, certo? Vegetação mais rasteira, herbácea. E vai ter veados, vai ter jaguatiricas, preguiças, aves um pouco maiores, tipo a jacutinga, o macuco, o jacu, certo? Esse daqui é o bioma dos pampas. Então, lá na região sul, uma espécie bem tradicional são as araucárias,
Aqui a gente vai ter árvores, olha só, bastante floridas, bastante frutas, orquídeas, região de restinga, perto aqui do mar, região de mangue. Então a gente vai estar falando da Mata Atlântica, bastante passarinho, olha só, onças pardas, micos, leões dourados, araras, lobo-guará, onça-pintada. Então essa daqui é a região da Mata Atlântica. Agora, será que a gente conhece todas essas regiões, né? Faltou aqui uma foto da Caatinga, eu vou voltar ali para trás para mostrar para vocês. Olha só, aqui a gente vai ter a região da Caatinga, né? Uma foto da Caatinga. Então a gente vai ver bastante árvores mais secas, cactos, um chão mais seco, mais duro. Mas não é só assim que a Caatinga é, certo? A Caatinga, se a gente olhar no mapa, se a gente olhar no mapa, certo? A Caatinga aqui em vermelho, ela faz divisa com a Mata Atlântica. Então, nessa borda, certo? Nessa parte da Caatinga que não é tão para dentro, certo? No interior aqui do Nordeste, a gente vai ter também vegetação de floresta muito parecida com a Mata Atlântica. Então, misturando essa vegetação de áreas mais secas, os cactos, as árvores mais secas, com as árvores típicas da Mata Atlântica. Então, na época de chuvas, na Caatinga, ela fica bem verdinha, bem florida, bem parecida com a Mata Atlântica. E na época da seca, ela fica mais parecida com essa foto aqui. Então, agora que a gente conhece um pouquinho de cada um dos biomas, a gente falou também um pouco das diferenças, certo? Então, áreas que são mais úmidas, a gente vai ter plantas mais verdejantes, a gente vai ter uma maior biodiversidade, a gente vai ter árvores mais altas. Em regiões mais secas, mais quentes, a gente vai ter uma menor biodiversidade, a gente vai ter árvores mais baixas, mais retorcidas, resistentes à seca e ao calor, né? Então, dependendo da região em que a gente está, a gente vai ter uma diferença de clima, a gente vai ter uma diferença de solo e, portanto, a gente vai ter uma diferença da vegetação. E aí, dependente dessa vegetação, estão todos os outros animais, certo? Então, toda a biodiversidade se relaciona com as características climáticas e de solo e de relevo daquele lugar. Então, se eles são dependentes, por que será que tem bicho que mora num lugar, mas não mora no outro? Então, cada bioma vai oferecer uma condição diferente, certo? E vão habitar nesse bioma aqueles animais e aquelas plantas que estiverem adaptadas àquela determinada condição de vida. Então, não adianta, por exemplo, eu querer colocar um cacto na Amazônia, porque é muito úmido, esse cacto vai morrer. Também não adianta eu querer pegar uma árvore típica da Amazônia e colocar, certo, no cerrado ou lá nos pampas, porque a condição de solo, de clima vai ser diferente, então ela também não vai para frente. Então, o bioma, no final das contas, é caracterizado pelas condições de clima, de solo, de relevo e também a sua vegetação e os animais, então a fauna que habita aquela região. Certo? Essa parte de caracterização dos biomas brasileiros ficou no outro vídeo que eu deixei para vocês, certo? Para a primeira atividade. Espero que vocês tenham gostado. Agora, então, partam para a atividade dessa semana. Qualquer dúvida, vou estar disponível pelo WhatsApp. Um beijinho.